Vamos lá. E aí, pessoal, olá a todos. Vamos falar sobre língua portuguesa. Vamos saber como a pessoa pode se tornar especialista em língua portuguesa. Quando a gente fala assim, especialista, você quer ser especialista em alguma disciplina, como matemática, física, química. Você tem também, você quer ser especialista em inglês, quer ser fluente no idioma inglês ou outro idioma. Você quer ser um especialista em disciplinas de áreas humanas, como você tem história, geografia, filosofia, sociologia. Digamos assim, quando você fala para alguém que quer ser especialista, a pessoa vai entender, você tem que fazer uma universidade, você tem que prestar um vestibular para ingressar num curso universitário com a carreira a qual você deseja ser especialista. Isso seria a resposta de muitos. Muitos vão dar essa resposta. Vamos lá. Quando você diz que quer ser especialista em língua portuguesa, eu quero saber regras de gramáticas, eu quero saber regras de pontuação, eu quero saber classes gramaticais, eu quero estar por dentro de todas a gramática, eu quero estar por dentro da norma culta da gramática, eu quero aprender a escrever corretamente, eu quero aprender a interpretar texto, porque eu vou fazer um concurso, eu vou fazer uma prova, e eu quero estar preparado. Muito bem, vamos lá. Diante desse objetivo de você quer estar preparado, você quer estudar, você quer estar por dentro de uma disciplina para poder fazer um concurso. Tudo bem, esse é um foco bem direcionado, um foco bem específico, quer dizer, é uma determinação que você tem, que você quer estudar por causa de uma prova. O que acontece? Eu vou falar algo assim que eu discordo, eu não sei se eu posso considerar como algo muito grave ou não, isso aí vai depender da visão de cada um, que é o seguinte, que quando você quer estudar, você quer meter a cara, você quer ler, você quer aprender, eu quero entrar num curso preparatório para eu poder estar por dentro dos conteúdos, para eu estar bem preparado, para eu estar bem ali pronto para conseguir enfrentar cada questão, cada enunciado na questão, no vestibular, no concurso. Tudo bem. Mas o que acontece? Acontece que uma vez que você fez ali a prova, fez o concurso, isso aí, eu vou levar isso também para as provas bimestrais nas escolas. Vamos lá, o aluno ali está estudando tudo, está estudando todas as disciplinas. Eu estou estudando muito língua portuguesa, porque língua portuguesa é a disciplina que eu tenho mais fraqueza, é o meu ponto fraco. Então é a matéria que eu quero mais estudar, porque eu quero passar de ano, eu quero terminar minha vida escolar, ótimo, assim como acontece com as outras disciplinas. Como aqui o foco é língua portuguesa, então eu estou frisando mais aqui a língua portuguesa. Então, tudo bem, você vai fazer a prova, conseguiu passar, conseguiu boas notas e passou. Aí vai se formar, aí você vai terminar toda a sua vida estudantil, sua vida escolar, ótimo. Mas aí o que acontece? Aí você vai lá prestar um concurso, vai passar um vestibular, para eu poder ali também obter a minha vaga, para eu estar entre os primeiros ali, ter uma boa pontuação para eu passar no vestibular e no concurso. Acontece que aí que vem a parte que eu discordo, que quando uma vez que passa, uma vez que é aprovado, a pessoa fala assim, eu não quero mais saber de ler, não quero saber de estudar, porque eu já passei. Então isso digamos assim, eu discordo, porque uma vez que você cumpriu essa tarefa de ser aprovado, você não vai mais querer saber ler, você não vai querer mais saber estudar. A mesma coisa acontece durante ali a vida escolar, a vida no ensino fundamental, no ensino médio, e
e existem algumas avaliações voltadas para a leitura em livros, né? O aluno vai para a biblioteca, aí começa a ler, faz bastante leitura. Eu tenho que pegar aqui o livro que foi sugerido pelo professor, pela professora, porque eu quero ler porque eu tenho que fazer uma prova. Então, uma vez que você obteve uma nota boa, você teve a missão cumprida, aí depois você não vai mais querer saber de ler. Depois disso não quero mais saber de ler nada. Isso aí é muito ruim, é algo muito grave. Porque o que acontece? Que a leitura, quando você está fazendo uma leitura, lá aí tem aqui, por exemplo, você tem aqui a leitura desse livro, você tem a leitura do livro aqui você tem aqui a revista, né? Aí você tem aqui o livro aqui, tem outra revista aqui, né? Tá aqui, tem até, falando aqui a frase, para quem tem sede de conhecimento, abri aqui na página. Aí você tem esse livro aqui, quer dizer, eu estou diante aqui de variadas fontes aqui bibliográficas aqui. Aí você vai ler esse livro aqui, por exemplo, eu vou ler esse livro aqui, né? O livro, e tá lá, eu tô lendo o livro, mas você está lendo o livro por algum objetivo, com alguma intenção. O ideal é você fazer a leitura sem intenção alguma. Não importa se você está ainda estudando ou não. Não importa se eu estou ali em fase, né, de preparação, que eu estou estudando muito, eu estou frequentando ali cursos preparatórios, então eu preciso ler muito, quer dizer, eu tenho que ler muito para depois fazer uma prova. Não é assim. Vamos lá, cada um tem seu ponto de vista. A minha opinião é que quando você está lendo, não é ler para você ter um foco, não é ler por causa de alguma coisa, é você ler por ler, porque quando você desenvolve a leitura, você está desenvolvendo a leitura, você está contribuindo para o desenvolvimento do seu cérebro, para você desenvolver cada vez mais seu raciocínio lógico, que quando você está lendo, você desenvolve mais a sua criatividade, você está exercendo a criatividade para alguma coisa, eu estou lendo muito aqui, e a leitura tem que começar a partir dos 5 anos de idade, 4, 5, nessa faixa assim, entre 4 lá e 6 anos de idade. É que a criança, ela tem que começar a desenvolver a leitura lá, não por causa que a escola pede para você fazer a leitura. Claro que a escola pede para você ler por causa de uma prova, mas tem que também colocar em predominância que a leitura ela não tem que ter, vamos dizer assim, um objetivo algum. Eu leio porque eu leio porque eu gosto de ler. Mas aí quando você diz que gosta de ler, porque você desenvolveu o hábito de leitura desde cedo. Então, quando se desenvolve a leitura desde cedo, pronto, você vai quando chegar lá na idade assim, já na fase quase de adolescente, quando você ainda está naquela fase de pré-adolescente, faltando uns 2 anos para entrar na fase de adolescente, você já vem lá de trás preparado, já porque você fez muita leitura. É você ler por ler, e você acaba gostando de ler automaticamente. Para quando você chega lá na fase lá do ensino fundamental 2, que corresponde assim, antigamente era 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série. Aí hoje você tem, quer dizer, é a mesma coisa, só muda o nome, o termo de série para ciclo. Aí você tem 6º, 7º, 8º e 9º ciclo. E depois disso você ingressa lá para o ensino médio. Vamos lá. Aí quando um estudante ele chega no ensino médio, ele vai dizer assim: eu sempre tive dificuldade em matemática, eu entrei lá para o ensino médio com dificuldade em matemática, com dificuldade em ciências. Eu entrei no ensino médio, porém com dificuldade nas regras de acentuação gráfica, nas regras de sinônimos, regras de sinônimos não, regra de separação de sílabas lá. E regra de pontuação, problemas com concordância verbal, concordância nominal. Eu não consigo identificar quem é sujeito predicado, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo. Por quê? Aí, essa dificuldade, não só apenas na língua portuguesa, mas também você leva essa dificuldade lá para outras disciplinas. Aí começa a vir aquelas frases feitas assim, porque eu tenho dificuldade ali
com matemática, que matemática é considerado bicho de sete cabeças, aí começa essas frases manjadas aí, essas desculpas que o estudante fala porque ele não consegue aprender, porque ele não aprendeu. Aí ele vai perguntar, por que eu não consigo aprender, por que eu tenho dificuldade? Porque a dificuldade vem lá atrás. Se você hoje tem dificuldade numa disciplina, tá lá, você tem dificuldade aqui, aí eu coloco aqui, por exemplo, aí começa aqui, ó. Aí coloca aqui matemática, ó, vou colocando aqui as disciplinas, ó, matemática, tá lá. Ah lá, eu assisto aula de matemática e eu não consigo resolver expressões desse tipo aqui, assim, ó. Por exemplo, tem aqui expressões, vou colocar aqui uma equação, né, do primeiro grau aqui simples, aqui, ó. Eu presto atenção, mas não consigo resolver, né? Aí você não consegue resolver problemas que envolvam problemas de... você tem ali, ó, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Isso aqui é referente lá quando você estuda equação do segundo grau, função do segundo grau, isso aqui já é do primeiro grau, tá lá. Coloquei aqui. Aí a mesma coisa acontece com física, aí você tem lá a física, né? Aí você aprende ali as fórmulas que você tem, V igual a V inicial mais a T. Aí tá lá, aí você tem aqui outra fórmula que é massa vezes aceleração, tá lá. Aí você tem outra fórmula aqui, você tem, por exemplo, tem tantas fórmulas, né, que a gente... você tem aqui, por exemplo, a fórmula do impulso, né? O impulso tá lá. Aí você tem aqui o impulso que você tem aqui, que é força vezes tempo aqui, né? Ou então você tem assim, ou então você tem que a força que é igual à quantidade de movimento. E que a quantidade de movimento que você tem é massa vezes a velocidade. Tem a variação dela, tá lá. E por aí vai. Aí quando você aprende aqui um monte de fórmulas, você olha essas fórmulas aqui, essas fórmulas, e também tem de química, como você aprende lá química, na parte de balanceamento, você tem algumas fórmulas ali lá na química, e você resolve massas e moléculas, por exemplo, você tem aquela parte de subsoluções que você tem normalidade, molaridade, aí tá lá, aí você tem aqui química, pronto, tá lá. Aí o que acontece? Diante de todas essas coisas que são apresentadas ao estudante, aí o estudante começa a questionar. Deixa eu botar aqui, ó, por exemplo, quando você aprende lá molaridade, ó, deixa eu completar aqui. Tá lá, você tem aqui molaridade, beleza, ó, você tem aqui molaridade, né? Deixa eu botar aqui, ó. Aí você tem aqui, por exemplo, você tem aqui molaridade, que ele é o número de mols, né? Dividido pelo volume em litros. Pronto, você tem aqui assim. Aí você tem a normalidade, que você tem aqui na parte de... você tem massa, por exemplo, dividido pelo equivalente grama. Aí que você tem aqui o equivalente grama, multiplicado pelo volume em litros. Aqui, ó, você tem aqui... Porque aqui, por exemplo, massa sobre equivalente grama, ele é relacionado ao número de equivalente gramas, ó. Tá lá, que você aprende, aí que é massa sobre... Deixa eu botar aqui o papel, peraí, deixa eu prender aqui, ó. Vou botar bem aqui devagar, senão o papel se mexe, ó. Eu não botei na prancheta, aí dá nisso, ó. Querer improvisar, né, mas tudo bem, ó. Tá lá, equivalente grama aqui, ó. Tá lá, número de equivalente grama. Número aqui de mols, porque molaridade aí vou botar aqui, peraí, deixa eu prender aqui a folha, tá. Aí tá assim, ó, massa sobre mol, tá lá, vezes volume em litros, por aí vai, tá lá. Aí você tem química, então você tem matemática, química, né? Aí começa lá, outra disciplina lá, que você tem a biologia, né? Que você aprende toda ali aquela seres vivos, aí começa com o assunto de origem da vida, você começa com metodologia método científico, né, da biologia, aí você estuda evolução, aí você estuda dentro da biologia que você tem que ter conhecimento de matemática referente às probabilidades, por causa que você tem que entender são pré-requisitos para você entender genética, que você vai trabalhar muito com probabilidade, com a probabilidade do casal de olho castanho nascer um filho de olho azul, verde, olho claro, por aí. Aí você tem as probabilidades, você tem que saber. Dentro da genética, por exemplo, produtos notáveis, porque tem aquela parte de população, aí que você tem aqui, ó, aí você tem
P ao quadrado mais 2 vezes P vezes Q mais Q ao quadrado. Que essa parte aqui que que é referente ali à população, que tem a população de heterozigotos, homozigotos, dominantes e homozigotos recessivos. Aí você tem que estudar aqui usar regras de produtos notáveis, que esse aqui é P mais Q, né? Essa expressão aqui, ela vem aqui dos produtos notáveis, ó, P mais Q ao quadrado, tá lá, ó. Aí você tem que saber isso. Aí pergunta, mas como é que você sabe de tudo isso? Porque, vamos dizer, eu sei de tudo isso porque eu desenvolvi a leitura. Se eu sei isso aqui, que eu estou apresentando aqui, assim como esses aqui, ó, tá lá, ó. Você não precisa ser um professor de física, você não precisa ser um professor de matemática, você não precisa ser um professor de química para você saber de biologia, ou você não precisa. Aí tem outros assuntos aqui que a gente fala, né? Aí entramos aqui na parte de áreas humanas, aí você tem aqui geografia, né? Tá lá geografia, aí você tem aqui história, tá lá, ó. Vamos colocar aqui a disciplina, geografia e história. Dentro da geografia ali, você aprende ali sobre estudos fuso horários em que envolve matemática, né? E aí você tem ali história, você estuda lá todo ali tem a história do Brasil, a história geral, né? Aí você estuda primeiramente o que é uma fase pré-colonial, colonial, tem a fase do Império e tem a fase republicana, né? E você tem ali filosofia, que a filosofia é a disciplina onde existe também o estudo do método científico, que é estudado tanto na filosofia quanto na biologia. Aí você vê, eu estou falando todas essas disciplinas aqui. Aí vamos lá, mas o que isso tem a ver com a apresentação sobre língua portuguesa? Então vamos chegar lá. Filosofia, e você tem a sociologia, que a filosofia ela trabalha muito com o desenvolvimento do raciocínio. Tá lá. Você trabalha ali com o método dedutivo, o método indutivo. Aí você tem as frases ali, você trabalha com as premissas, você trabalha ali com conclusões, raciocínio lógico. Aí tem a sociologia, que é o estudo da transformação da sociedade. Lá. Aí depois em seguida vem a parte linguística. Por exemplo, eu falei da língua. Então agora vamos lá. Você tem aqui a língua portuguesa, né? Então separando aqui, ó. Fazendo aqui a separação, ó. Aqui, vamos lá, tem que prender aqui com o meu dedo aqui para a folha não escapar. Aí você tem aqui, ó, língua portuguesa. Você não estuda só língua portuguesa. Dentro ali da área de linguística, você aprende lá. Dentro da área de linguística, você tem também o idioma. Você tem ali, por exemplo, o inglês. Aí junto ali você tem o francês. Mas se estuda inglês e espanhol, né, por causa do concurso do vestibular, que tem onde o vestibular abrange o inglês e o espanhol, tá lá. Então você tem, quando você estuda ali a área linguística, você não estuda só a língua, todo mundo associa a língua portuguesa, mas tem o inglês e também tem artes, que é na parte de linguagem artística, que você tem arte, e dentro de artes ali, envolve ali uma parte da matemática que você estuda geometria. Aí você tem a geometria plana e você tem a geometria espacial, 3D, né? Cubo, paralelepípedo, você tem, né, o prisma, estudo do cilindro lá. E a geometria plana, você tem ali o triângulo, retângulo, quadrado, hexágono, tá? E dentro de artes aqui, aí tem a parte histórica da arte. Aí tem arte contemporânea, e quando você vai fazer uma interdisciplinaridade de arte com biologia, aí você, o que eles têm em comum? No estudo da arte rupestre ali, que foi desenvolvida pelos nossos ancestrais, os homens pré-históricos, né, os nossos ancestrais, né? E depois você tem a educação física, que é a arte, que é a linguagem corporal, e que a educação física é uma disciplina que é obrigatório, né, ter na escola, porque a educação física é que contribui para o rendimento nos estudos, quando você faz uma prática de esporte, para você educar o seu corpo, para o seu corpo desenvolver saúde, principalmente a saúde mental, que justamente a educação física é para contribuir para o rendimento nos estudos. Tem que ter uma atividade física. Então, tudo isso aqui, todas essas disciplinas aqui, você aprende
aprende por causa de leitura. Então, vamos lá. Então, se você quer ser um especialista em língua portuguesa, a primeira coisa que tem que desenvolver, tem que começar desde os 4 anos de idade, é desenvolver leitura. É você ler por ler e não ler para fazer uma prova, qualquer tipo de prova, como eu falei, bimestral nas escolas, concurso vestibular e concursos públicos. Enfim, você tem que ler revista, você tem que ler livro, né? Outra revista, você tem também jornal, tem que ler. Então, quando você começa a ler, então a primeira coisa, eu quero saber tudo língua portuguesa, eu quero aprender língua portuguesa, eu quero saber tudo aqui de língua portuguesa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você começar a ler. Você tem que ler muito, leia. Mas leia mesmo, quanto mais você lê, mais você consegue desenvolver o seu raciocínio e você não vai levar para o lado de que você tem que ler por causa que você tem que fazer uma prova. Então isso é muito grave o que acontece na maioria das pessoas que querem ler só para ficar preparado para fazer uma prova. Aí começa a vir uma pilha, aí uma enxurrada de frases aí, manjadas, distorcidas, tudo para você camuflar a sua falta de aprendizagem. Aí quando chega lá, faltando ali poucos anos ali para terminar toda a sua vida escolar, não só a vida escolar, mas também a vida universitária, que acontece a mesma coisa, aí tá lá, você chega lá, se forma, aí você tem que procurar curso, né, um curso preparatório, porque você não obteve base nenhuma na escola. Mas você não obteve base porque você não desenvolveu a leitura desde cedo. Não estou dizendo só desenvolver a leitura na escola, é você desenvolver a leitura em casa. Você pegar um livro, um jornal, uma revista e você levar para qualquer ambiente, para uma praça, quando você estiver fazendo uma viagem, você levar um livro, né? Que é um livro, um grande parceiro que é o livro, e que você usa aqui, né? O livro aqui, você começa a ler, é uma forma de você não estar sozinho, você está ali lendo, é uma forma de você fazer uma reflexão. Tem gente que faz reflexão lendo. Então, se perguntarem para mim, Marcos, por que eu sei isso aqui tudo? Aliás, por que você sabe isso aqui tudo? Eu sei isso aqui tudo, lembrando que a escola, a universidade, seja o que for, não vai transformar você num poço de sabedoria, né? Mas ele vai se transformar você num possuidor de grandes noções básicas de cada disciplina. Tá lá. Você consegue aprender por causa de leitura. E aí, quando qualquer coisa que for apresentada a você numa sala de aula, qualquer aula que for dada numa sala de aula, lá, você olhando aqui, você vai conseguir aprender com mais facilidade. Então você vê que a leitura, ela facilita a aprendizagem, você consegue entender de uma forma mais rápida, né? Então fala assim, matemática nunca foi meu forte, física nunca foi meu forte, química nunca foi meu forte, sempre foi meu ponto fraco. Você diz tudo isso porque é a consequência do defeito lá atrás, que começou lá no ensino pré-básico, né? Nos primeiros anos, né? do ensino básico, e que não desenvolveu a leitura. Não desenvolve a leitura, não desenvolve uma escrita, a escrita manual de você escrever. Você vê, olha o que eu fiz aqui. Eu peguei uma folha de papel, tá aqui, ó, e escrevi. Eu poderia fazer isso usando uma tecnologia ali, ó, botando tudo bonitinho na tecnologia ali. Não, eu escrevi. Então, quanto mais você lê, mais você consegue associar a leitura lá com uma escrita manual, que a escrita manual, ela reforça o desenvolvimento do seu cérebro, né? Então, estudar língua portuguesa, se você quer ser um grande possuidor de conhecimento de língua portuguesa, mas eu não quero me formar em língua portuguesa, eu quero aprender língua portuguesa. Tem gente que fala que eu não quero me formar em matemática, mas eu quero aprender matemática, eu quero saber matemática, né? Que agora eu posso estudar com mais leveza e saber matemática. Existem pessoas que falam isso. É tanto que essas pessoas que falam isso, algumas pessoas com quem eu falo,
Dizem isso lá numa roda ali, né, de conversa virtual e conversa offline também, que conversam muito comigo pessoalmente, falam que querem aprender ali para estar preparado para alguma coisa. E quando você encontra essas pessoas, vamos dizer assim que é uma probabilidade muito pequena de você encontrar pessoas que têm essa visão de você querer aprender ali porque não conseguiu desenvolver a base durante a vida escolar, né? Por quê? Porque essa falta de base, essa precariedade de compreensão do que não consegue entender os assuntos, não consegue olhar um problema matemático, um problema de física, um problema de química, lá, e você não consegue aprender, colocar ali, quanto é que eu tenho que usar essa fórmula daqui? Quanto é que eu tenho que usar a fórmula da velocidade média, ΔS sobre ΔT, né? Quando você olha, quer dizer, coloca ali as fórmulas, mas qual é a fórmula que você vai usar aqui, que é referente àquele enunciado? Aí quando o estudante vai ler o enunciado de uma questão, ali, ele não sabe nem qual que se trata o enunciado. Ele não sabe por quê? Por falta de leitura. Tudo é a leitura. Então, quando eu estou falando de língua portuguesa, ali a língua portuguesa, porque é a língua portuguesa aqui, ela está presente em todas as disciplinas aqui. Lá, porque você vai fazer uma questão de história, geografia, filosofia, sociologia. Você olha aquela questão tem a ver, se trata de educação física, é referente à educação física. Aquela outra questão está abordando ali um conteúdo de artes. Aí o aluno olha, um candidato olha a questão ali, não sabe nem o que se trata a questão. Essa questão é de quê? Geografia, história, é o quê? Não sabe, por causa de falta de leitura. Aí uma pessoa chega assim e fala assim para mim, Marcos, você quer... Fala assim para mim, Marcos, olha, eu quero aprender tudo sobre... Não sei, qual é um assunto aqui que a gente pode falar aqui, né? Vamos pegar assim, ó. Eu quero aprender tudo sobre matemática, tá lá, vamos pegar aqui matemática. Matemática e língua portuguesa são duas disciplinas que têm um grande peso nos concursos. É o que tem um peso maior do que as demais disciplinas, né? Aí eu quero aprender matemática. Sabe o que eu falaria para o estudante? Eu quero aprender matemática, tá lá. Então, para você aprender matemática, obviamente, você vai pegar um livro de matemática, beleza, tá lá. Mas, antes de você querer se especializar em matemática, começa a ler. É por isso que eu falo, o que a minha aprendizagem de alguma disciplina tem a ver com os livros aqui. Mas esse livro aqui, ele não fala nada de matemática. Por que você está me recomendando ler? Se eu quero aprender matemática, então eu tenho que começar com um livro de matemática. Então eu tenho que começar com um assunto de matemática. Qual é o primeiro assunto que se aprende em matemática? Teoria dos conjuntos, por exemplo. Tá lá. Mas aqui não tem nada a ver com matemática. Sim, mas eu quero que você leia para você educar a sua mente, para você desenvolver mais sinapses nervosas, né? Para os neurônios nossos, né? Eles digamos assim, eles cada vez mais se conectam, eles não se reproduzem. Os neurônios são células permanentes, né? Quando você tem a base ali na biologia, na classificação de células permanentes, o que são células permanentes? São aquelas células que eles se diferenciaram de uma forma, sofreu uma extrema diferenciação celular que depois eles não se reproduzem mais. Significa que se você lesar um neurônio, aquele neurônio acabou. Ele não vai se reproduzir. A mesma coisa a célula muscular. A célula muscular, ela é uma célula que sofreu uma extrema diferenciação celular. Células assim que têm essa extrema diferenciação celular, uma vez que acontece uma lesão de uma célula muscular, ela não se regenera. Não é igual uma célula da pele. Uma célula da pele, se você sofrer um arranhão aqui na pele, né, se você sofrer um corte e tudo, vai começar a surgir células da pele mortas, já foram embora, e vão surgir outras no lugar daquelas. Elas vão sofrer o quê? Reprodução, mitose ali, para reproduzir, para repor aquelas células as células que foram perdidas. Então elas vão continuar a sofrer, vão se reproduzir, né? Porque são células assim, a gente classifica como células instáveis, né? Tá lá, vão se reproduzir, surgem outras no lugar e fecha a ferida, né? Estanca a hemorragia, fecha a ferida, tá lá, pronto, tá aí.
Então, em referente a neurônios, né, aos neurônios lá, você desenvolve a leitura para manter aqueles neurônios ainda em funcionamento. Porque o que acontece? Quando você não desenvolve o hábito de ler, ali, você está fazendo o cérebro desaprender. Por isso que o cérebro não consegue aprender. Ele não aprende porque você não dá esse alimento para ele. O que o cérebro ele gosta? Qual é o alimento do cérebro? O cérebro ele gosta de duas coisas. Ele gosta de glicose, que é o combustível preferencial das nossas células. Ele gosta de glicose e ele gosta de desenvolver a atividade intelectual, que uma delas é a leitura. Então, esses são os dois alimentos do cérebro. O cérebro ele gosta de se alimentar de glicose, porque é a glicose que vai dar energia para o cérebro, porque o cérebro ele é o centro ali do comando, ele é a central que precisa enviar nervos para cada parte do nosso corpo, né, principalmente aqui na face, né, na nossa visão, né, no nosso paladar, porque ele comanda os nossos órgãos dos sentidos, que é a visão, o olfato, a audição, o paladar e também o tato. Tá? E também temos a medula espinhal também. Então o cérebro, a medula espinhal, o cerebelo, são três principais alicerces do sistema nervoso, que eles precisam receber muita glicose. E o cérebro, onde existe a parte da memória, onde você desenvolve ali toda a sua atividade mental, ali, que está localizado mais no hemisfério esquerdo do cérebro do que no direito do cérebro. Então, quando você está no hemisfério esquerdo, quando o cérebro tem ali o hemisfério esquerdo dele, porque o cérebro é dividido em duas partes, dois hemisférios, o esquerdo e o direito. O esquerdo é ligado à parte de linguagem verbal, onde você desenvolve a sua atividade mental, tá? E precisa ser alimentado. Você tem que alimentar ele com leitura aqui. Eu quero aprender física, eu quero aprender química. Então vamos ler. Leia um livro, mas é ler por prazer. Quando você lê por prazer, você está mantendo sempre a sua mente aberta, entendeu? Então é isso que começa assim. Então você começa você quer ser um especialista em língua portuguesa? Então vamos começar a ler. Aí sim, quando você faz isso, vamos dizer que é a primeira parte da língua portuguesa, é o que então? Então você está fazendo uma alfabetização. Tá lá. Você está se alfabetizando. Né? Quando é referente mais aqui à criança, né? Ali a criança na fase, né, 4, a partir de 4 anos de idade, 5 anos, aí você tem a alfabetização, e tem a alfabetização dos adultos. Uma vez que você tem aqui a alfabetização, que você precisa se alfabetizar, uma vez que alfabetizou, pronto, qual é a próxima etapa que você tem? É a leitura. Você começa a fazer a leitura, você desenvolve a leitura, para você praticar a alfabetização. Como é que se escreve essa palavra aqui? Como é que se escreve essa palavra? Tá aqui, essa aqui, ó. Essa, né? Tá lá, várias palavras aqui. E a leitura também, ela ajuda você também a já se familiarizar com as regras gramaticais. Onde você tem aqui o ponto, você tem aqui a vírgula, que quando você está lendo, você enriquece o vocabulário, você começa a colocar na sua memória novas palavras. Você enriquece o vocabulário com novas palavras aqui. Tá ali, ó. Você tá lendo ali, né? Tá aqui lendo. Então a leitura é que faz isso. A leitura, ela faz você praticar a sua alfabetização. Tá lá? Que um puxa o outro, né? Aí uma vez que você desenvolve a leitura, aí quando você já vai passar para os outros anos, ali, você vai fazer o quê? Você já começa a fazer a formação, construção de frases, né? Tá lá, ó. Construção de frases. Tá ali. Tá lá. Antes de continuar aqui, ó, vou botar bem aqui, ó, bem misturado aqui. Quando você está aqui na alfabetização, o que você aprende na alfabetização ali? Entra a disciplina que é arte, principalmente que acontece no jardim de infância, que você pega ali nas figuras, você usa o tato ali, ó, para ter contato, né, com as figuras, né, porque a criança ele tem que ter o desenvolvimento do tato. O desenvolvimento do tato em contato com figuras, tá aqui, ó, por exemplo, essa figura aqui, quando você olha aqui,
Ele é tridimensional, né? Aqui, isso aqui é um cilindro. Esse aqui é um cilindro, ó, tá? É cilindro, é uma figura espacial, né? É geométrica, 3D. Aí, então você tem o cilindro, ó. Isso aqui ele tem um cilindro, ó. Aí você tem um contato, ó. Lá no jardim de infância, que a criança lida lá com as gicanas ali, de ficar mexendo nas figuras para desenvolver o tato. Isso ajuda a desenvolver o cérebro, entendeu? Aí você tem ali artes. O que mais aqui você tem? Então, quais são as disciplinas que a criança entra em contato? Ela entra em contato com a primeira etapa do estudo da língua portuguesa, que é a alfabetização. Ela entra em contato com artes e entra em contato com a educação física, onde a criança está lá pulando, está lá brincando no pátio da escola, está lá fazendo corrida, está fazendo gincanas, está ali, ó, pula, brinca, pula a corda, faz qualquer coisa, joga bola. Então, a criança tem contato com essas 3 disciplinas: língua portuguesa, bem ali o básico mesmo, que é a alfabetização, artes e educação física. Você precisa desses 3 aqui justamente para desenvolver o seu cérebro. Tem a leitura, aí tem a construção de frases. Aí quando você já começa a entrar lá no outro ciclo, aí já começa você a estudar já a gramática. Entra lá a gramática, né? Tá lá. Gramática. Aí dentro da gramática você tem o quê? Ortografia. Aí você começa com ortografia, tá lá, eu vou botar bem aqui apertadinho, ó. Botar aqui, ó, tudo misturado aqui, ó, mas pelo menos eu falando aqui já tenho a ideia, ó. Você entra ortografia, que na ortografia você já começa a ter já o estudo dos sinônimos, estudo dos antônimos, você começa a estudar separação de sílabas, você tem que saber o que é um ditongo, o que é um hiato, o que é um tritongo, para você ter ideia, para você usar como base para entender separação de sílabas. Então, para entender separação de sílabas, você precisa saber o que é um ditongo, o que é um hiato, o que é um tritongo ali. Aí começa ali dígrafos, aí começa a aprender dígrafos, aprender... que mais? Tanta coisa ali, né? Dentro da ortografia, você aprende a escrever por que uma palavra se escreve com 2 S, mas você só vai saber isso lendo. É a leitura que faz você entender por que uma palavra é escrita com 2 S. Aqui, ó. Tá lá, ó. Ah, nossa, aqui é escrita com 2 S. Lá. Ah, porque eu li. A leitura, ela ajuda você a desenvolver a ortografia, né? Aí depois da ortografia, você entra naquela parte de classe gramatical. Aí começa substantivo, adjetivo, preposição, advérbio, pronome, artigo, né? Aí começa a ter as locuções adjetivas, prepositivas, e por aí vai, né? Depois disso, uma vez que você sabe classe de palavras, que é substantivo, adjetivo, pronome, numeral, tem um numeral ainda, conjunção, né? Conjunção, aí que você entra na parte de análise sintática. Aí começa a estudar sujeito, predicado, complemento nominal, adjunta adnominal, adjunta adverbial. Aí começa complemento nominal, aí começa os complementos verbais, que é objeto direto, objeto indireto. Tá. Por quê? Porque você vai conseguir aprender isso? Vai, porque você aprendeu lá atrás adquirir o hábito de leitura. Só tem essa saída, não existe outra saída. É isso que acontece. É por isso que a língua, quando você vai falar de língua portuguesa, você acaba abordando outras disciplinas ali, porque essas disciplinas aqui vão ter questões lá que você precisa interpretar, interpretação de texto, né? Então, quando você está ali desenvolvendo a leitura aqui, o que aparece aqui na leitura é você fazer a parte de interpretação de texto. Depois você tem que fazer construção de frase para aprender redação, você tem que redigir. Você só vai aprender redação se você ler. Porque você lendo, você começa adquirindo conhecimentos aqui, né? Aí começa aquele assunto de a diferença entre narração, descrição e dissertação. Aí começa discurso direto, discurso indireto livre. Aí começa tudo isso. Quando você vai estudando redação, aí você tem a parte que você estuda literatura, que inclusive peguei aqui um livro aqui que é de literatura, ó. Aqui, ó. Peguei aqui, ó, um livro aqui de literatura, aqui, ó, que você aprende literatura, tá aqui, ó, tá lá. Aí você tem aqui literatura, tem gêneros literários, né, tá lá, ó, né, aqui, ó, parnasianismo, né.
Aí você tem ali romantismo, você tem o barroco, você tem o concretismo, você tem o realismo, entendeu? Aqui, ó, tudo aqui. E tem a parte de literatura. Aí dentro da literatura você aprende figuras de linguagem, aí tem metáfora, metonímia, catacrese, anáfora, né? Personificação, você tem eufemismo, você tem hipérbole, que você aprende figuras de linguagem, porque e você encontra muito, né, nas poesias, nas prosas aqui, ó, que você vê aqui, entendeu? Então é isso, pessoal, tá? Aí você começa daqui sabendo o que é período simples, período composto. Período simples que você tem, é uma frase que tem só um verbo. Aí um período é composto porque já é uma frase que tem dois verbos, a partir de dois verbos em diante já é período composto. E aí que entra aquele assunto de orações subordinadas, substantivas, adjetivas, subordinadas, adverbiais. Tem as orações coordenadas, para saber se você tem que estar por dentro de conjunção. Aprender conjunção é o pré-requisito para você começar a aprender o que é um período simples e período composto. Tá lá. Dentro do assunto dentro de construção de frases, né? Mas aqui na fase inicial, lá, quando a criança começa a desenvolver a parte de escrita, né? Do estudo, a parte de desenvolvimento da escrita, e leitura, aí começa com construção de frases bem simples, aí que vai entrando em grau mais complexo de acordo com o ano que vai pulando de um ano para outro, de um ciclo para outro, entendeu? Pessoal, é isso, não tem outra explicação a não ser essa daqui que eu apresentei, né? Então tá aí, ó. Aí depois disso, pronto, porque essa aqui é a parte 1, essa apresentação é referente à parte 1, de como você quer ser um especialista em língua portuguesa. Que quando você começa a desenvolver tudo isso aqui que eu estou falando, você vai começar a aprender assuntos de outras disciplinas. Mas é tudo de modo automático. É algo que vai ingressar na sua mente e que você não vai conseguir parar. E uma vez que você começa a ler um livro de não sei quantas páginas aqui, né? Quantas páginas for, tá ali, ó. Tá aqui, ó, né? As páginas aqui. Aí você vai começar a ler outro livro e você não vai conseguir parar. Você não vai parar, mesmo que você queira, você vai começar a ler o tempo todo, entendeu? Porque o cérebro, ele colocou ali, ele entendeu que você vai querer escolher outras referências bibliográficas para começar a ler. É assim que você educa o cérebro, porque o cérebro não vai parar de ler. Ele vai começar a te hipnotizar e vai fazer você ler outras coisas. Mesmo que você não queira, mas você vai resistir. Pode ter certeza, esse é o certo mesmo, né? Não existe uma pessoa que vai dizer para mim que eu leio não sei quantos livros, revistas de jornais e não aprendo nada. Isso não existe. Isso não existe. Não vai existir, porque se uma pessoa que lê um livro de 5 livros, vamos lá, aí quando ele vai lá ver um assunto de química, ele vai aprender lá relacionado à história, ó. Né? Um assunto aqui de história, aqui, ó, que fala aqui, por exemplo, tá lá, e ele vai olhar ali, ele vai começar a entender de uma forma mais rápida, entendeu? Então é isso que esse é o caminho, esse é o caminho. A minha apresentação aqui eu a considero como uma sugestão, mas é uma sugestão que eu considero como sendo um caminho, aqui por experiência própria também, né? Não tem outro caminho ali, a não ser esse daqui. Não existe método que você tem que ficar criando um método, nada disso. O método para aprender língua portuguesa é você começar a ler e fazer muita interpretação de texto, né? Tá aí. Então é isso, pessoal. Então foi apresentado aí o que é ter né, aprender língua portuguesa, e que comecei, né, com a parte de como você deve desenvolver a língua portuguesa, ali fazendo leitura, é você ler, é ler apenas por ler, e não ler por causa de uma prova ou de um concurso, né? Você não vai aprender algo, eu tenho que aprender porque eu tenho que fazer uma prova, e depois quando eu passar, eu não vou mais querer saber de ler. Isso é muito grave. A pessoa jamais pode falar uma coisa dessa. Mas o que acontece? Mas por outro lado, quando você faz muita leitura ali,
A leitura desde cedo, você vai começar a fazer a leitura desde cedo ali, começando com 5 anos de idade, e vai chegar na idade lá de quase na fase adulta, antes de completar 18 anos. Se você faz todo esse intervalo entre 5 anos de idade até 17 anos, digamos assim, porque é a fase escolar, né? Ali, de uma forma regular, não tem como chegar e dizer assim, eu não vou ler mais nada. Duvido, você não vai querer parar de ler. Mesmo que você queira, você não vai parar de ler. Você vai ser um leitor incansável, né? Então, é diferente quando o adulto ele vai querer começar a ler. Quando o adulto quer ler e não desenvolver a leitura desde cedo lá, vai ter um pouco de dificuldade. Mas se houver esforço por parte do adulto ali, o adulto ele vai começar a ler agora que eu vou, ele fala assim, agora que eu vou começar a ler um livro, que eu nunca fiz isso na minha vida, é agora que eu vou começar a aprender um idioma, porque o idioma também, como eu falei na live sobre idiomas, na aprendizagem do inglês, quando você aprende um outro idioma, o idioma também, não é você aprender o idioma por causa de um mercado de trabalho, porque eu tenho que aprender inglês por causa do mercado de trabalho, não. Você vai aprender inglês ali para você desenvolver o seu cérebro. Não é aprender inglês porque eu tenho que viajar, eu vou viajar, aí eu fico ali, então a minha cabeça fica fresquinha e tudo, eu vou saber falar inglês ali com uma certa influência. Beleza. Mas o que acontece? Mas mesmo assim, aprenda outro idioma, não por causa de viagem a trabalho ou viagem turística, ou por causa para ingressar numa empresa que precisa ter inglês, que você vai ganhar mais. Não bote isso na cabeça, não. Você aprenda o inglês apenas com saúde mental. E, consequentemente, quando você estiver trabalhando num local e que exige muito inglês, você vai desenvolver ali naturalmente, porque você vai manter a mente sempre aberta, ok? Então tá aí, pessoal. Valeu, um abraço aí e até lá. Espero que a minha dica tenha servido aí, ok? Valeu aí, gente.